Essa aula. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é uma aula um pouquinho diferente de início do mês de dezembro. E olha, se eu gostar dessa ideia de dar aula sobre os livros que eu tô lendo, a cada mês eu vou trazer um clássico para vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse aqui, ó, Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma, que é de um cara que eu gosto muito, chamado Tiago Brunet. Tá? Esse livro ele fala um pouquinho sobre princípios bíblicos, independente da sua religião, independente do que você acreditar. A gente vai falar aqui sobre histórias conhecidas por toda a humanidade, tá? Então eu não quero que vocês se prendam a nenhuma religião nem nada, porque isso daqui são ensinamentos que estão aí desde que o mundo é mundo, tá? Além disso, eu vou trazer para vocês alguns insights linkando esses ensinamentos com o seu Instagram. E essa aula não por acaso aconteceu hoje, no dia 1º de dezembro, né? A gente tem mais um mês para o final do ano. Então eu vim aqui para te lembrar que esse mês é importantíssimo para definir quem você será em 2026. Boa noite, muito obrigada por todos que estão aqui. Antes de entrar nessa aula, né, eu fiz uma breve mentalização, porque essa aula não é diretamente sobre o Instagram, mas o que eu vou te explicar nessa aula talvez mude a maneira como você se olha perante ao digital. Então, eu fiz uma mentalização, falando com Deus, com o universo, com tudo que eu acredito, né? Para trazer a mensagem certa para você que está assistindo. Porque eu sei que aqui estão as pessoas que deveriam estar. Não foi uma aula que eu super divulguei, nem nada do tipo. Eu fiz para as pessoas que queriam, de fato, aprender um pouquinho mais. E, e eu quero estar aqui. E para mim é um privilégio poder ensinar um pouquinho do que eu tenho aprendido com os livros que eu tenho lido. E esse daqui foi um dos livros que mais valeram a pena eu ter lido nesse ano, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse livro do Tiago, ele é um best-seller, tá? Ele tá em primeiro na Amazon desde que ele lançou. Inclusive, eu comprei no lançamento e depois eu fui lá e comprei outro só para ganhar o autógrafo. Então, eu comprei no lançamento, comprei outro, dei um para Ana Lu, dei um para Carla, né? E porque é tão boa a mensagem que, nossa, eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de ler de fato esse livro. Hum. Lembrando que eu não vou dar spoiler do livro, tá? Não se preocupem em relação a isso. Fiquem tranquilas, depois vocês podem ler. Não tô ganhando nada para isso, para vocês comprarem o livro nem nada do tipo, né? Mas eu não vou dar spoiler, não. Eu não sei. Na verdade, eu vou dar spoiler, mas eu não vou acabar com a sua leitura. Eu vou te deixar com mais vontade de ler, tá? Então não se preocupem em relação a isso. Aí aqui foi a gente quando foi, sei lá, acho que foi faz um mês que a gente foi lá e a gente conheceu o Thiago. O Thiago é um cara que ele tem várias mensagens muito boas no YouTube, né? E ele me ajudou, sem saber, ele me ajudou em muitos momentos da minha vida. E cada vez que eu leio um livro, esse daqui já é o terceiro livro que eu leio dele, tá? Terceiro livro que eu leio dele e todos eles me ajudaram em, em alguns quesitos na minha vida. Então, faço questão de trazer para vocês isso hoje, dia 1º de dezembro, que dia especial para estar aqui com vocês. Gratidão a cada uma que está aqui, que está depositando a confiança em mim, que está utilizando o seu tempo para estar aqui aprendendo, porque para mim isso é muito, muito, muito importante. Então vamos começar. Opa, peraí, deixa eu. Vou começar com uma mensagem do Tiago, né? Porque algumas de vocês não conhecem, e essa mensagem tem a ver com o livro. Então, escutem. O nosso futuro financeiro depende de três coisas: destino, mentalidade e capacidade pessoal. O que é destino? Um monte de coisas que você não escolheu. Você tem que aprender a lidar com o destino rígido. Não tem jeito, não tem jeito, deve ser assim. Então eu vou lidar com isso. É a realidade que você tem, então vamos com ela. Eu tenho que preparar minha mentalidade para tomar decisões do destino flexível, com quem eu vou casar, quem serão meus amigos, como eu vou pensar, quanto eu quero ganhar na vida, o se eu quero, qual vai ser minha fé. Terceiro, ter sensibilidade espiritual e ter vida de espiritualidade para encaixar minha vida no plano divino. Então, quando você une mentalidade, destino e capacidade pessoal, quando eu me preparei para as oportunidades, aí, irmão, obrigado.
Aí, cara, a minha chance de crescer nessa pirâmide de níveis financeiros é muito maior. Eu gosto muito das mensagens que ele propaga pela internet, né? Porque tudo é muito baseado na nossa mentalidade. O que a gente nasceu para ser e quem a gente escolheu ser. E isso não é uma decisão para a vida toda. Vamos começar no pequeno. Quem você nasceu para ser hoje? Quem você decidiu ser hoje? Hoje eu acordei, hoje eu fui para academia, hoje eu fiz minha meditação, hoje eu fiz minha leitura, hoje eu cumpri com os meus horários, eu cumpri com a minha palavra, eu cumpri com as minhas promessas, por menores que elas fossem. Eu cumpri com cada promessa que eu fiz para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. O que você se comprometer a fazer com você, faça. Porque isso vai aumentar o seu nível de autoconfiança e autoconfiança na vida é tudo, tá? Hoje, dia 1º de dezembro, um novo mês começando, e eu realmente acordei pensando já na aula que eu daria hoje. Então, eu já separei um tempo para mentalizar para essa aula. E você vai ver o quanto isso vai fazer a diferença ao longo desse tempo que a gente vai passar aqui juntos e juntas. E o porquê eu estou dizendo isso também, porque eu não falo nada sem ter um porquê por trás, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que sem a mentalidade correta, você não tem ambição e nem estratégia. Não adianta. Você tem que entender. O que você quer? O que você quer para hoje? O que você quer para uma semana? O que você quer para um mês? O que você quer para a sua vida? Todos os dias eu coloco lá: os frutos são do universo e nós somos o universo. Então, qual é o fruto que você está plantando hoje para que todos nós possamos colher? Afinal, tudo que a gente faz na nossa vida é baseado no servir. Eu sempre falo também: tudo que a gente compartilha multiplica. Então, tudo que você está plantando. Não é só você que vai colher, é muito mais pessoas. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Sempre impacta o ambiente todo. Por isso que a gente fala tanto da ambiência, tá? Se você pensar, nossa, então quer dizer que se eu ficar dormindo o dia inteiro, e não fizer nada para minha vida, eu vou impactar as pessoas ao meu redor? Com certeza. Com certeza você vai deixar triste as pessoas que te amam. Com certeza você vai deixar de entregar algo que você veio para entregar para alguém. Eu vi uma história que é do professor Clóvis de Barros Filho. Não sei quem conhece ele, né? É um filósofo brasileiro e já tive o prazer de conviver muito com ele, com a família dele, né? E ele contou uma história que o sapo, quando ele vai coachar, né? Esse verbo é engraçado, a gente não utiliza muito. Quando o sapo vai coachar, ele costuma emitir uma certa vibração na água. E a água, se você reparar, quando o sapo está coachando, aquela vibração, aquele som que o sapo faz, ele faz com que a água ela se mexa, ela se movimente. Esse movimento do coachar do sapo, ele faz com que os organismos naquela água se reproduzam com facilidade, enfim, ou seja, interfere em todo o ecossistema. Aí imagina se o sapo tá coachando e ele acha que, não, o coachar é uma coisa minha, é só para mim. E aí ele resolve não coachar naquele dia e resolve ir para outro lugar. Ele vai interferir em um ecossistema inteiro, porque tá tudo interligado, porque nós somos seres que fazemos parte de uma natureza, nós somos seres naturais. Falei muito sobre isso na imersão, né? Que nós não somos normais, nós não somos pessoas para nos encaixarmos em normas, nós somos seres naturais e abundantes, assim como toda a natureza ao nosso redor. Então, sem a mentalidade correta, você não tem ambição nem a estratégia. E aqui nesse livro do Tiago, ele fala tudo, ele conta tudo de acordo com contos bíblicos, com histórias bíblicas. E tem uma história que ela é muito famosa, gente, que é do Davi e Golias. Eu não sei se vocês lembram dessa história, né? Essa história é muito famosa.
que o Golias, né, gigantesco Golias, né, ninguém conseguia derrotar, e aí o Davi, ele foi lá e conseguiu derrotar. Mas por que que o Davi conseguiu derrotar o Golias? Primeiro, ele viu algo gigante, gigante, e todo mundo pensou, nossa, nós somos muito pequenos perto desse gigante. O Davi já pensou um pouquinho diferente, ele pensou assim, nossa, se ele é tão gigante assim, não deve ser tão difícil de acertar. Então, ele mudou um pouco a perspectiva, mas ele só conseguiu mudar a perspectiva depois de ter feito uma única pergunta que eu vou ler aqui para vocês. Ele perguntou o seguinte: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Nesse momento, ele não queria saber nada sobre matar o gigante. Ele queria saber o que que ele ia ganhar com isso. Porque dependendo do que ele fosse ganhar, a sua ambição ficaria maior que o seu medo. Então, antes de entrar em qualquer negócio, antes de criar qualquer coisa, de criar um plano para a sua vida, antes de pensar no que você vai fazer naquele seu dia, pensa no seguinte: o que eu vou ganhar com isso? E aí, né, o ser humano também inventou uma certa expressão chamada interesseiro, né? Agora é uma pessoa interesseira, é uma pessoa ruim. Nossa, que pessoa interesseira, a gente costuma falar isso. Mas eu costumo dar uma outra interpretação para essa palavra interesseiro. Interesseiro, ele se move através de interesses. E aí, quando alguém fala para mim que ela me segue no Instagram por interesse ao que eu estou entregando lá, eu fico feliz da vida. Imagina se a pessoa se a pessoa assistisse as coisas do meu Instagram e não visse nada de interessante. Eu acharia muito legal, porque eu ia falar, nossa, caramba, eu perco mó tempo produzindo conteúdo e não tem nada de interessante, eu tô perdendo tempo mesmo. Agora, se eu estou entregando algo interessante, quer dizer que as pessoas têm um interesse naquilo que eu estou entregando. Se você está aqui nessa aula, você tem esse interesse. Que bom, então tenha interesse nas coisas que vão agregar na sua vida. Não pense em ter interesse em coisas que não vão agregar na sua vida, porque senão você vai estar perdendo o seu tempo. E o tempo, como eu falei logo no início da aula, é a nossa moeda mais valiosa do mundo. Nossa, Pepe, mas que óbvio isso. É tão óbvio assim, mas a maioria das pessoas, e eu estou dizendo a maioria baseada em pesquisas, tá? Eu acho que é 90% das pessoas que estão no Instagram, por exemplo, rolam o feed sem nem entender o que estão fazendo por lá. A maioria das pessoas, se você olha para o lado, você vê as pessoas vivendo ou achando que estão vivendo, elas simplesmente estão rolando o feed da vida sem entender nada do que elas estão fazendo. E aí, é óbvio que a sua ambição não vai ser maior que o seu medo. Porque eu sei que às vezes sair da zona de conforto dá medo, ir para o desconhecido dá medo. Mas quando é que a gente supera nosso medo? Quando a nossa ambição fica maior, quando a gente tem um porquê, quando a gente tem de fato uma intencionalidade para fazer aquilo. Assim como o Davi teve a dele, né? A gente também tem que ter a nossa. E eu acho que é por isso que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, inclusive, porque nessas histórias, quem entende o por trás dessas histórias, elas são lições para toda a nossa vida enquanto humanidade. Independente da sua religião, independente do que você acredite, né? Você pode chamar de Jesus, você pode chamar de Deus, você pode se chamar de cristão, evangélico, budista, o que vocês quiserem. Desde que vocês entendam o valor da presença e o valor do amor, a gente está em conformidade aqui com o universo que eu estou plantando meus frutos, tá? Então a sua ambição ela tem que ser maior do que o seu medo. E a vida, ela te oferece mais chances quando você tá preparado ou preparada para essa chance acontecer na sua vida. Não adianta você não estar preparado. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara outro dia, né? Que ele falou assim: você quer ir para a França? Todo mundo, a maioria vai falar: nossa, eu quero. Mas você está preparada? Será que você está preparada para ir para a França agora? Se eu te der agora uma passagem para Paris, você está preparada? Aí já são outros 500, né? Será que você tem como pedir um tempo no seu trabalho para viajar agora?
Será que agora a gente está no frio em Paris? Será que você tem roupa de frio para você aguentar o friozão de Paris? Será que você vai superar o seu medo de avião? Será que você vai ter dinheiro para trocar em euros para você poder utilizar nessa viagem? Enfim, será que você está preparada? Ah, mas eu não tô. Bom, então não, então esteja preparada para as coisas que você quer. Obviamente, a viagem de Paris foi apenas algo que foi um exemplo para vocês, mas engraçado que eu falava esse exemplo e comigo aconteceu exatamente esse exemplo. Foi exatamente este exemplo que aconteceu comigo, né? Porque nesse ano, a minha namorada, ela é influenciadora digital e ela recebeu um convite para participar de um programa de YouTube lá em Paris. Na verdade, não era em Paris, era do lado de Paris, era em Angers, chamava Angers a cidade. E isso foi num sábado. E na terça-feira estávamos embarcando. Por quê? Porque a gente estava pronta. Se a gente não tivesse pronta, a gente não estava. Nosso passaporte estava em dia, a gente plantou aquilo. E aí, quando eu digo, nossa, como assim você estava pronta? É porque, assim, quando eu decidi que eu queria trabalhar com o digital, que foi quando eu fechei a minha agência, dentre as minhas intenções, uma delas era liberdade geográfica. Então, sim, eu estava pronta, mas não foi do dia para a noite que eu fiquei pronta. Eu fui plantando isso. Hoje, eu trabalho da onde eu quero, quando eu quero, e tá tudo ótimo. Trabalho todos os dias, porque eu gosto também, né? Gosto bastante de estar aqui. Para mim é gratificante fazer o que eu gosto o tempo todo. Mas eu tive que me preparar para isso. Foram 8 anos de agência. Era a minha agência, eu era a dona da agência, mas mesmo eu sendo a dona da agência, eu não podia trabalhar da onde eu quisesse, quando eu bem entendesse. Eu tinha marcas para cuidar. A gente cuidava do TikTok, do Nubank, Rappi, e tinha Stella, Ambev, enfim, um monte de marcas, né? Então, tinha vezes que às vezes, eu trabalhava no Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro, mas era para trabalhar, eu trabalho lá. Ah, agora é para São Paulo, agora é para não sei aonde, agora é para Salvador, vamos. A partir do momento que eu entrei no digital, eu plantei a minha liberdade geográfica também. Então, por isso que eu estava pronta. Quando você pensa em criar conteúdo para sua rede social, para o seu Instagram, eu quero que você entenda por que você quer isso. O que você está plantando hoje na sua vida para você colher mais para frente? Estejam prontos, tá? E mais uma vez, outra história do Davi. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando o Davi, ele era bem mais novo, tá? Ninguém nem imaginava que ele ia ser rei de Israel um dia. O que aconteceu? Tinha um rei, né, que era o rei Saul, que ele estava perturbado, e ele precisava de alguém para tocar uma harpa e acalmá-lo. E aí lembraram do Davi, levaram Davi lá para tocar harpa, e o rei ficou muito grato a ele. Mas isso só aconteceu porque o Davi estava pronto, ele estava preparado para aquela situação. Ele já sabia tocar harpa, inclusive o Davi ele tinha um currículo excepcional. Ele já estava pronto para aquela situação. Então, o destino, ele favorece quem está pronto. Lembra que a gente falou sobre o destino lá atrás? O destino ele vai te favorecer se você estiver pronto, se você estiver pronta. Eu tenho uma aluna, a Valentine. E ela faz, na verdade, a parte de economia criativa de grandes empresas. E ela começou a criar conteúdo do Instagram há pouco tempo, tá? E aí, o que aconteceu? Veio um cara do Valor Econômico, que é uma grande mídia brasileira, e chamou ela para uma entrevista. Mas por que que ele chamou ela para uma entrevista? Porque ele foi procurar sobre economia criativa e quem estava criando conteúdo. A Valentina não tem milhares de seguidores, a Valentina não tem milhares de visualizações, mas ela estava pronta. Ela estava pronta. Ela tinha o estudo que ele queria, ela estava criando o tipo de conteúdo que ele queria, e aí ela acabou sendo chamada para essa entrevista no meio de grandes nomes. Dessa entrevista, ela foi chamada para uma palestra, e daí não para mais, né? Porque visibilidade como estratégia é lucro. Mas estejam prontos para essa visibilidade. Se alguém pesquisar o seu nome ou o seu trabalho hoje no Google, no Instagram, vai achar o quê? É para isso que você tem que estar pronto e estar pronta, tá bom? Meu propósito é trazer um trabalho que transforme a vida das pessoas na melhor versão delas.
delas mesmas. É claro, ter liberdade geográfica, com certeza. O mais legal de tudo é você trabalhar com o que você gosta, da maneira como você gosta. Mas para isso você tem que estar pronta. Não adianta. E isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem no digital. Elas criam conteúdo, não sabem para que estão criando conteúdo. Aí tá bom, tá criando conteúdo lá. Aí, se alguém chegar para essa pessoa e perguntar assim: "E aí, fulano, tudo bem? Adorei o seu conteúdo. Queria comprar alguma coisa de você." Não tem produto, não tem nada. Por isso que eu sempre falo, comece por onde? O que você vende? Primeiro, o que você vende? Depois, para quem você vende? E depois você vai criar conteúdo. Conteúdo para quem? Para quem? Para quem você vende. Não é para qualquer pessoa, é somente para quem você vende. Conheço pessoas com milhões de seguidores, posso até ser mais exata, 1,5 milhão de seguidores, criou um produto, não estava em conformidade com o tipo de conteúdo, ou seja, não estava atingindo o público-alvo, criou o produto todo, não vendeu nenhum, nenhum. Não é sobre seguidores, é sobre ter a estratégia correta e estar pronta para aquilo que você quer, para aquilo que você tem a intenção de fortificar durante a sua vida. Não estou falando que vai acontecer do dia para a noite, tá, gente? Mas esteja pronto, porque vai acontecer. E as suas reações, elas moldam o seu futuro. Isso daqui é um breve resumo de mentalidade, porque muita gente acha que são apenas as nossas ações que moldam o nosso futuro, mas não são. São mais ainda nossas reações. Quer um exemplo? Vamos supor que aconteça algo ruim na sua vida, né? Algo que não sei, que você não queria que acontecesse, algo que, poxa vida, podia ser diferente, sei lá. Lancei um produto, fiz um reel muito legal, ninguém assistiu, ninguém comentou, ninguém comprou, nenhum amigo me apoiou. Aí você pode falar: "Ah, eu desisto." Por quê? Porque você está reagindo. A sua ação está dependendo do que vem de fora. E a sua ação não tem que depender do que vem de fora. Porque senão não é uma ação, é uma reação. O que você tem que pensar é o seguinte: poxa, não foi bom dessa vez, mas eu aprendi alguma coisa nova. Bora para a próxima. Vamos para a próxima. E vamos nos cercar de pessoas que nos incentivem a ir para a próxima também. Porque, querendo ou não, nós somos moldados e moldadas pelo nosso ambiente. E aí, se a gente fica só focando nas pessoas que não nos apoiam, nas pessoas que não estão lá, nas pessoas que não vão comprar de você, tudo que a gente foca cresce. Se você focar em quem não vai te ajudar, isso vai crescer. Agora vamos tentar focar em quem está te apoiando. Vamos tentar focar naquela uma pessoa que te respondeu a mensagem hoje, deu o melhor de você, deu o máximo da sua atenção para essa pessoa, porque amanhã vão ser duas, e depois três, e depois cinco, e depois 50, e depois 500, e assim vai. Agora, se você faz um reel que você acredita que tem a ver com o seu propósito, que você acredita que esteja Tá alinhado gravando. com a sua Você acredita que essa estratégia. mulher pediu um perfume pra mim? Peraí, só um minuto. Vamos ativar o mudo aqui. Se você acredita nisso, que tem a ver com a sua estratégia, que tá passando a sua mensagem, você não vai se importar se uma pessoa só vai assistir. Porque essa uma única pessoa pode ser a pessoa que vai comprar aquele seu produto, aquele seu serviço e que vai indicar para amiga, depois para outra amiga. É de um em um. É de um em um e tá tudo ótimo. Às vezes você não precisa de milhares de pessoas. Às vezes você precisa das pessoas certas, que vão fortalecer aquilo que você acredita, que vão expandir aquilo que você está entregando para o seu mundo, tá? E aí, o Tiago, eu gosto muito que ele faz Ele faz isso aqui no livro dele, ele fala sobre os destinados e os alienados, tá? E a diferença entre eles, prestem muita atenção que isso daqui é ouro. A diferença entre eles não é motivação ou talento. É consciência, postura interna e resposta ao mundo externo. Enquanto o alienado reage, o destinado escolhe.
Lembra que eu falei? O alienado ele fica reagindo. Só podia ter acontecido comigo. Ah, eu vou parar, vou fazer outra coisa. Isso daqui não dá certo. Comigo ninguém não funciona. Estão me enganando, todo mundo me engana. Ih, só querem me vender coisa, né? Agora o destinado não. O destinado ele escolhe, ele fala: Isso daqui aconteceu especialmente para mim. Tem um cara que eu sigo, Marcelo Steinberg, eu até já entrevistei ele é incrível. Ele fala muito sobre a cabala. E aí, que também vem de um ensinamento milenar, né? E aí ele fala muito sobre isso. Pense que tudo aconteceu especialmente para você, porque é. E aí ele define a parte de milagre, e aí você pode chamar como você quiser, né? Ele imagina o seguinte: uma pessoa está em São Paulo e ela vai até o Rio de Janeiro de carro. E aí o carro, no meio do caminho da estrada, ele capota várias vezes. E aí a pessoa sobrevive e todo mundo fala assim: Nossa, foi um milagre! Caramba, foi um milagre! E aí todo mundo fala, caramba, vou agradecer por isso e tudo. Só que, na verdade, o grande milagre, isso daí pode ter sido um milagre também, mas o grande milagre que acontece é a pessoa sair de São Paulo, chegar até Rio de Janeiro e nada acontecer com ela. Então, o grande milagre, na verdade, acontece todos os dias, quando você se levanta e você vai até o mercado, e você está vivo, e você está aqui nessa aula, e você conversa com as pessoas, e você tem a chance de sorrir, você tem a chance de experimentar momentos únicos. Cada uma dessas coisas aconteceram especialmente para você, especialmente para você. Então já pode agradecer, tá? Pode agradecer porque eu agradeço o tempo todo por ter a chance, ter a oportunidade de ensinar aquilo que passa por mim, porque na verdade eu sou só um canal. Eu tenho o dever de compartilhar isso e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do compartilhamento mais para frente. Mas, ó, enquanto o alienado repete padrões, o destinado cria caminhos. O destinado entende, ó, por esse caminho não rolou. Deixa eu tentar outro. E outro. Tenho tempo, vambora. Vamos aqui tentar por outro caminho. E vamos conseguir. Né? Tem um cara também que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: vamos ver o que acontece se eu não desistir? Vamos ver o que que acontece se eu não desistir? É um destinado, né? Enquanto o alienado culpa, o destinado assume. Ao invés de ficar colocando a culpa no outro, nossa, não consegui fazer isso porque tal pessoa me atrapalhou. E essa pessoa me enganou, falou que eu tinha que fazer assim, 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 eu fui na dela. Assume o seu, assume o seu. Fala, não, não, eu que escolhi acreditar nisso. E para mim não funcionou. Vamos tentar outra coisa. Mas eu tentei. Autorresponsabilidade, tá? Autorresponsabilidade. E principalmente no digital, porque todo mundo fala pra você por aí no Instagram, né? Olha, vai lá e faz isso que vai dar certo. Vai lá e faz isso que vai dar certo. Gente, é impossível. É impossível alguém garantir 100% que algo vai dar certo sem testar com a sua audiência. É a sua audiência que vai determinar se está dando certo ou não. A estratégia pode envolver ajustes. Agora, não é assim que você vai colocar. Coloca lá R$ 100 no tráfego para ver se vai vender seu produto. Vai perder R$ 100, tá? Vai perder R$ 100. Não é assim. Agora, o problema do digital é a falta de clareza das pessoas. E não é culpa das pessoas que falam sobre. Porque para elas deu certo mesmo. Então, essas pessoas elas só estão falando que deu certo para elas. Só que elas, às vezes, você não enxerga todos os bastidores. Por exemplo, quando eu criei minha mentoria, eu fui lá para criar. Primeiro que eu investi para criar a mentoria, né? Porque eu investi em outras mentorias, então já teve um investimento bem alto. Aí, depois que esses mentores me falaram o que eu precisava fazer, eu fui colocar tudo em prática. Gente, eu fiquei final de semana trabalhando, ficava até tarde aqui no computador. Quebrei minha cabeça. E vai por aqui, vai por ali. Não foi assim. Foi rápido, tá? Foi rápido. Eu não posso negar que foi rápido. Mas eu tenho certeza que foi rápido porque eu fiquei o tempo todo trabalhando para isso acontecer.
Eu estava pronta. Eu já estava produzindo conteúdo no Instagram, eu já tinha demanda reprimida, né? Não é, ai, vai lá, faz sua mentoria e põe aí para vender que vai rolar. Não é bem assim, sabe? Você tem que saber como construir uma oferta. Você tem que entender o mínimo de vendas. Você tem que saber o que você vai precisar para começar a vender, né? E principalmente a parte da oferta, que eu achava que eu sabia fazer, eu não sabia nada, e agora que eu aprendi, eu entendi que se eu tivesse aprendido isso antes, eu teria vendido muito mais. Mas enfim, aprendi agora e tá tudo ótimo, e vendeu muito bem. Continua vendendo. Eu acho que a clareza da comunicação que é a diferença, né? Muita gente chega para você e fala: "Ah, é só ter um monte de seguidor que vai cair Pix na sua conta". Não é assim. Digital não é assim. Então saiba que sim, você vai lidar com frustrações, você vai lidar com julgamentos. Você vai precisar investir tempo e dinheiro. Quanto mais dinheiro você investir, menos tempo você tem que investir, tá? Isso é real. Porque o dinheiro você consegue comprar tempo. Como é que você compra tempo? Você pega e faz uma mentoria, igual eu comprei mentorias, de pessoas que já passaram por esse caminho e me explicaram como resumir o tempo, tá? Então você consegue comprar tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Então você vai utilizar, você vai investir mais o seu tempo, você vai entender como fazer. Mas faça. Se esse for o seu caminho, faça, tá? E não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Não. Autorresponsabilidade não é culpa, é causa. Não vendeu por quê? Por causa disso. Eu preciso descobrir o porquê não vendeu para eu poder ajustar essa parte. Agora você fica falando, não vendeu por culpa dele, não vendeu por culpa desse, não vendeu por culpa daquele. Você não vai conseguir ajustar em nada e vai continuar na mesma, tá? Então, o alienado espera e o destinado constrói. E o mais bonito, não existe genética do destinado, é uma decisão diária. Se todos os dias você decidir que você está destinado para aquilo que você está a fim de fazer de verdade, não vai ter nada para te impedir. Isso aqui não é discurso motivacional. Isso é discurso de pessoa que está fazendo isso dia a dia. Eu estou aplicando isso na minha vida e tem dado cada dia mais certo. Cada dia mais certo. Se eu soubesse quanto a gente vendeu agora em dezembro, é que eu não vou abrir isso. Dezembro, não, novembro. É que eu não vou abrir isso aqui. Mas eu te garanto, por esse sorriso no meu rosto, pela verdade que eu tô passando aqui para vocês, que foi bastante. Foi o melhor mês. E eu fiz uma Black Friday de tipo 3 dias, nem foi por causa disso, tá? Foi o nosso melhor mês, de longe. Então, o destinado é alguém que vive como protagonista, não vai ficar vivendo no automático nem longe de si mesmo. Você tem que entender que a maior dádiva da sua vida é ser você. Você, com a sua história, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de se conectar com os outros, com o seu servir, com os seus dons para o mundo. Você é protagonista dessa história. Você não é para você ficar no canto, é para você mostrar quem você veio aqui para ser. Não precisa ter vergonha, não. Ninguém, na verdade, nem vai se lembrar, tá? Não precisa ter vergonha. Se imponha, mostre quem você é, tá? Não vai ficar vivendo no automático. Você vai até o mercado, dá oi para as pessoas, conversa. Conversa, conversas são diferenciais, porque conversa é comunicação, e comunicação é responsável por 85% do seu sucesso. Eu costumo contar quando eu estava na faculdade de Direito, eu vou resumir muito a história, tá? Muito mesmo. Mas eu fui em um fórum e aí deu o maior problema lá, acabou a luz, começou a enchente. E eu tava conversando com as cartorárias do fórum, resolvi dar carona para todo mundo. Aí coloquei todo mundo no meu carro. E aí a advogada, né, que eu era estagiária, eu tava na faculdade. A advogada me ligando, perguntando onde você tá, onde você tá. Eu falei, pera aí que eu tô dando carona pro povo aqui do fórum. E aí, quando eu cheguei no escritório no dia seguinte, porque assim, eu fiquei umas 5 horas para dar carona. Não foi uma caroninha curta. Foi São Paulo em dia de chuva, eu fui levá-las em outra cidade. Aí no dia seguinte eu voltei pro escritório e eu pensei, vou ser demitida. E aí, pelo contrário, eu fui promovida, eu ganhava mais que todos os estagiários, simplesmente porque naquele fórum estavam os processos que mais valiam para o escritório. E eu
fiquei amiga de todas as cartorárias, então eu conseguia movimentar muito mais o processo, né? E aí eu acabei, inclusive, sendo recompensada por isso. Então, assim, siga o que você tá a fim de fazer. Não se preocupa. Às vezes a gente pode mudar a rota de vez em quando. Poxa, aquelas pessoas estavam precisando da minha ajuda, eu estava de carro, por que que eu não poderia ajudá-las? É óbvio, você não vai fazer algo que vai atrapalhar a sua vida inteira, né? Mas se você puder, por que não? Por que não ajudar alguém? Né? Tem uma moça que ela vem todo dia limpar aqui em casa, que é a Arlete. A Arlete, ela chega sorrindo, ela chega no humor, ela acorda 4 da manhã para fazer caixinha no cabelo dela, porque ela gosta de estar bem arrumada. Ela conversa com todo mundo do prédio, com segurança. Você vê o pessoal rindo lá embaixo, é a Arlete que passou. Então a gente adora ela aqui em casa, porque ela tem o diferencial de ser ela, tá? O destinado, ele percebe os sinais, ele olha para a sua própria dor e pensa: o que que isso daqui está tentando me ensinar? As características centrais das pessoas destinadas são clareza, que é saber o que quer, preparação, estuda, aprende, testa, ambição saudável, quer evoluir, quer multiplicar, quer viver melhor, autoria da própria vida, não fica terceirizando a culpa. Resiliência, a dor vira combustível, não fica te paralisando. A consciência sabe por que que você toma cada decisão. A ação, não fica procrastinando, né? Amanhã eu começo. Ano que, vamos deixar para o ano que vem. Agora, dezembro vai ser o mês da gente saber quem é destinado ou não. Quando você vê alguém falando, vou deixar para o ano que vem, você já sabe que a pessoa não está muito destinada. Gente, é óbvio que eu estou falando de coisas que poderiam ser feitas esse ano. Eu não estou falando, por exemplo, nossa, agora você vai trocar o carro, troca esse ano. Não. Isso exige um planejamento e tá tudo bem você fazer ano que vem. Mas se você quer trocar de carro ano que vem, isso exige um planejamento desde já, tá? Desde já. Quem é a pessoa que tem o carro dos seus sonhos? Essa pessoa é a pessoa que trabalha, que ganha tanto por mês. Para ganhar tanto por mês, ela precisa trabalhar tanto. Para você ganhar tanto por mês, você precisa vender tanto. Você precisa ter um produto que te renda tanto por mês. Já faz esse plano agora, não deixa esse plano para o ano que vem, tá? Não vai deixar para o ano que vem isso. Vamos prestar atenção. Algum passo sempre pode ser dado, o mínimo que seja. Exatamente, aqui, ó. Uma psicóloga que não me deixa mentir, né? A Nicole aqui, né? As pessoas fazem indicações, daqui eu perdi, Patrícia. Vou refletir melhor como montar o produto ideal e onde, como criar. Exatamente, Mari. O propósito, o nosso propósito é sempre deixar uma marca por onde a gente passa mesmo que seja uma marca pequena, para depois você aumenta a sua marca. E eu espero que seja uma marca positiva, porque essa sede por deixar marca faz com que várias pessoas fiquem na internet querendo só chamar atenção. Só quer chamar atenção. Já vi, nossa, gente, tem uns posts que eu falo assim, meu Deus. Meu Deus do céu. Uma coisa é uma brincadeira ou outra, tudo bem, mas assim, tem uma galera que eles vão no seu post pra te criticar, mas não é porque eles querem te criticar, é porque eles querem chamar atenção, querem deixar a marca. E quanto mais atenção você der, mais essa pessoa vai ficar feliz, e é só isso, tá? Então não se preocupe com isso. O destinado não tem menos problemas, ele só tem menos desculpas. Ó, pra você ter uma ideia, quando eu fiz um podcast, eu criei um podcast faz mais de 2 anos, é o Mooncast. Tem umas entrevistas bem legais lá, depois vocês assistem. E aí, quando eu criei o podcast, eu arrumei o estúdio para gravar, eu tava super empolgada. Eu pensei assim: nossa, meus amigos vão adorar, todos meus amigos vão compartilhar, porque é um assunto que eles gostam. Não teve um, não teve um. Aí, eu lembro que eu fiquei chateada. E aí, um monte de gente que eu nem conhecia começou a compartilhar os episódios. E eu falei: olha que loucura, né? Que engraçado isso. Aí teve um dia que eu postei alguma coisa no podcast que uma amiga minha, super ativista, não gostou. E ela fez um comentário gigantesco no post do meu podcast. Falei: escuta, fulana, você nunca veio aqui para dar um like. Você nunca veio aqui para fazer um elogio. Você nunca me parabenizou pelo podcast. E agora você vem aqui para me criticar? Quer dizer,
Vamos começar a prestar atenção com quem a gente está andando. Essa pessoa já não está na minha vida, graças a Deus. Não, eu queria dar uma sugestão para deixar o podcast melhor. Queria nada, queria deixar a marca de atenção dela. Era isso, tá? E aí tem que ter cuidado também para a gente não virar um alienado, que tem os destinados e alienados. O alienado é a pessoa que vive desconectado de si e das próprias possibilidades. Quando você não está conectado com quem você é, você não consegue olhar ao seu redor e enxergar oportunidades boas. Porque você tá voltado àquela coisa de tudo acontece de ruim comigo, e aí você só vai encontrar coisas ruins mesmo. Não percebe as oportunidades, né? Fica vendo só, fica só se comparando, reclamando, comigo não dá, fica se distraindo demais, rolando o feed, o tempo todo pra fora, nunca pra dentro. O tempo todo, tá? E aí ele acaba vivendo como um passageiro, nunca como protagonista, tá? A vida acontece com ele, nunca por ele. E as características centrais são confusão mental, não sabe o que que é, reatividade, vitimismo, procrastinação, negligência, mediocridade confortável, escassez e inveja. O alienado, ele não é uma pessoa má. Ele só é cego do próprio poder, porque todos nós temos muito poder aqui dentro, tá? Mas muito poder. E aí eu fiz um comparativo com o Instagram, que tem dois tipos de pessoas. As que estão criando alguma coisa boa e as que estão rolando o feed sem consciência. Só tem esses dois tipos de pessoas. Ai, Pepe, mas eu não crio conteúdo, então eu sou a pessoa que é alienada? Não. Às vezes você não está criando conteúdo seu, mas você está com consciência no conteúdo dos outros. Não é o ideal ainda. Mas se é para consumir conteúdo em qualquer rede social, consuma com presença, consuma com consciência. Não deixa a tecnologia te engolir. Você comanda. A Monja Coen, vocês viram, né? Eu falei de Cabala, que estou falando da Bíblia, eu vou falar da Monja Coen, mas ela fala um negócio bem legal, que ela faz o seguinte, ela não gosta de ficar no celular assim. Ela põe o celular para cima um pouquinho e fica numa postura ereta para mostrar quem é que manda. Ela nunca fica abaixada, como se ela estivesse servindo a tecnologia. A tecnologia serve ela, tá? Então, quando você for assistir um conteúdo no Instagram, fique no seu estado de presença. Veja cada conteúdo como se fosse uma pessoa. Responda, converse. Ah, eu quero ficar 30 minutinhos no Instagram. Poxa, tem tanta coisa legal no Instagram para você assistir. Eu mesma já aprendi, já me conectei com pessoas incríveis através do Instagram, do YouTube, até mesmo do TikTok. Então, eu vou lá e eu respondo. Vou ficar 30 minutos, eu não vou assistir 300 conteúdos. Eu vou assistir aqueles conteúdos que eu gosto, vejo o vídeo até o final, vejo com som, respondo as pessoas, tá? E aí, você tá aqui rumo às pessoas que estão criando, porque você tá co-criando ali também. Aqui eu deixei uma tabelinha, tá, gente? Depois eu vou postar no meu Instagram essa tabelinha, e aí vocês printam. Acho que fica melhor do que enviar a apresentação. Eu posso enviar a apresentação também, quem quiser, só pedir, tá? Só me pedir a apresentação que eu. Faz o seguinte: quem mandar, quem fizer um story dessa aula, me marca que eu mando a apresentação, né? É mais fácil. Vou te mandar, Patrícia. Eu vou falar para vocês fazerem um story. Mentira, não precisa fazer um story, gente. Se não quiser fazer um story, não faz. Mas me manda um feedback da aula. Pronto, que aí eu vou saber que vocês estão aqui, aí eu mando a apresentação toda, tá? Sem problema. E aí, só pra gente ir finalizando aqui, porque eu falei pra vocês que ia ser algo bem objetivo, bem rápido, até porque eu não posso contar o livro inteiro. Mas pra mim, essa é a parte mais, é a história que eu mais gosto da Bíblia, tá? É a história que com certeza é a história que eu mais gosto, que é a parábola dos talentos. E para quem não conhece, é uma parábola que está em Mateus 25, 14, 30, né? Mas assim, é, que é um senhor que ele vai entregar os seus bens a três servos, tá? Tem lá três servos, aí o senhor vai lá e entrega para ele os seus bens. Para o primeiro servo, ele fala assim: vou te dar 5 talentos. Será que eu leio para vocês, gente? Eu acho que eu vou ler. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Porque vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Essa parábola é tão boa.
Eu não ia ler, mas eu acho que eu vou ler sim. Peraí. Se eu achar, né? Que a parábola eu realmente eu tinha grifado ela, mas eu grifei tanta coisa aqui que eu não sei se eu vou achar a parábola. Mas vamos lá. Ah, tá, achei. Vamos lá. Eu vou ler para vocês que eu acho que é melhor. Espera um pouco. Aqui, ó. Confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu viagem. O servo que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. E aí ele ganhou mais 5, tá? Então ele ficou com 10. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2 talentos. Ele aplicou lá e ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o par... não, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Aí o de 5 talentos foi lá, ficou todo feliz. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento só e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E devolveu lá para o Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem mais 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Parece cruel até essa história, né? Mas, na verdade, ele só quis dizer uma coisa. Todos nós temos talentos. Todos nós estamos aqui para servir ao mundo. Tá? Todos nós. A gente tem um servir, a gente tem um propósito, a gente tem um talento, a gente tem um dom. Todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém em algum momento da nossa vida. Todos nós temos um trabalho, dois, três, não sei quantos trabalhos, porque a humanidade inventou que você tem que ter uma profissão só. Mas lá na antiguidade, se você visse Leonardo da Vinci, você ia entender que o ser humano é mais plural do que você imagina. Mas tudo bem, a gente tem que se adequar à nossa sociedade para a gente jogar conforme as regras do jogo, porém sem esquecer de quem nós somos de verdade. Se você olhar, qual é o seu grande diferencial? Pensa no seu diferencial, pensa naquilo que você sabe, naquilo que você entrega para o mundo. Porque se você for fiel no pouco, muito lhe será dado. Mas se você pega aquela sementinha, aquele talento, aquele saber que você tem dentro de você e você esconde, talvez até esse pouco lhe seja tirado. Porque você vai olhar para o lado e falar assim: nossa, essa pessoa que está naquele palco sabe tudo que eu também sabia. Podia ser eu. É, mas você não quis abrir a câmera e falar. Você não quis colocar o seu servir para o mundo. Você estava com vergonha, lembra? Você estava com medo do julgamento? Você achou que era melhor você ter dinheiro para, sei lá, sair com os amigos de vez em quando, do que juntar dinheiro para algo que você de fato queira. E aí eu não tô puxando pro meu lado, não. Não tô falando para você entrar na minha mentoria, nem para você comprar curso meu. Essa aula não tem esse intuito, tá?
E não teria nenhum problema se tivesse, porque sim, eu vivo vendendo aquilo que eu tenho a oferecer para o mundo. Eu vendo mesmo, né? E não tenho nenhum problema em vender. Mas não é esse intuito dessa aula, tá? Se fosse, eu falaria abertamente, porque não tem nenhum problema em relação a isso. Por exemplo, agora na Black Friday, eu peguei e comprei um curso de investimentos, porque é uma coisa que eu não sei nada sobre, tá? Tipo, nada, nada. É um assunto que eu sou bastante leiga. E aí, eu comprei o curso, eu investi nesse curso. E aí eu me comprometi toda quarta-feira de manhã a fazer pelo menos uma aula e botar em prática, porque também não adianta comprar o curso e deixar lá parado e não fazer, né? E ir botando em prática. Hoje, dia 1º de dezembro, já tá registrado aqui. Daqui a um tempo, eu te falo o que que tá dando, se eu tô gostando, se eu não tô gostando, né? Inclusive. Vou falando sobre isso. Eu não vou mudar o nicho do meu Instagram, tá, gente? Não se preocupem, não vou falar de investimentos, mas é uma coisa que eu quero estudar para quê? Para multiplicar aquilo que eu tenho, né? Eu quero multiplicar aquilo que eu tenho, porque daí eu vou poder fazer muito mais, eu vou poder entregar muito mais. Aliás, mais da metade das coisas que eu entrego hoje já são gratuitas. Com certeza, mais da metade do que eu entrego hoje já é gratuito. E eu vou poder entregar cada vez mais, porque eu vou multiplicando. Agora não adianta você ficar sem nada e dar tudo gratuito para os outros, aí fica você e o outro sem nada. Até porque eu já tive algumas experiências com isso. Com algumas pessoas que eu entreguei algumas coisas gratuitas, a pessoa não deu valor. Porque o ser humano é assim, não vai dar valor, tá? Não vai dar valor de jeito nenhum. O que eu tô dizendo para vocês é que às vezes se. A gente precisa escolher um pouco. Às vezes a gente precisa escolher entre não sair numa sexta-feira para estudar alguma coisa, para depois mais para frente você poder sair, né? Estou pensando em fazer uma pós em marketing por autoconhecimento, apenas entender mais. Exatamente. Se você acha que isso vai fazer diferença na sua vida, faça, faça. Não fica deixando para depois. Porque depois você vai ver outra pessoa tendo sucesso naquilo que você queria, e você vai falar: caramba, eu enterrei meu talento, porque eu preferi sair com meus amigos agora, porque eu preferi não acreditar que isso daria certo pra mim, porque eu procrastinei, porque eu resolvi ficar me comparando com outras pessoas, porque eu resolvi entender, eu resolvi dizer que todas as pessoas do mundo estavam me enganando e que o mundo inteiro estava contra mim. Não é. Às vezes, eu não tô falando que o mundo não vai errar com você. Vai errar, faz parte. Bola pra frente, vamos pro próximo. Tem um outro livro que eu quero trazer para vocês aqui, que chama Os Quatro Compromissos. Que um dos compromissos que ele fala é justamente para você não levar as coisas pro lado pessoal. Se alguém tá te dizendo algo, pense que esse algo foi feito especialmente para você, foi falado especialmente para você. E se aquilo não fizer sentido, ignora. Talvez seja para você aprender a ignorar. E se aquilo fizer sentido, poxa, gratidão. Mesmo que você não goste, mesmo que te deixe desconfortável, não, Patrícia, Os Quatro Compromissos é surreal de bom. Eu até preciso reler esse livro, né? Porque eu já li 2 vezes esse livro, mas eu vou reler porque é muito bom. Eu vou reler para trazer para vocês. Mas eu tô lendo um outro agora. Eu tô lendo um outro que é sobre finanças, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí depois eu leio os quatro compromissos. Vamos trazer em janeiro. Patrícia, vamos fazer uma aula em janeiro sobre os quatro compromissos. Aí eu posso fazer diferente, eu posso fazer a aula eu marco com antecedência e depois eu abro um grupo de discussão. Então, se vocês quiserem aí, ó, já tá aqui, já joguei a ideia. Quando você joga a ideia para o mundo, gente, não tem mais volta. Então, aí em janeiro dá tempo de vocês lerem também. A gente pode até fazer um debate, tá? Gratuito mesmo, tá, gente? Não é, eu não quero começar a criar produtos em cima de aulas de livros, porque para mim eu tenho até uma planilha de livros que eu já li com resumos. Que legal, Mari. Eu não faço resumo dos meus livros. Mas para mim, só de pegar o livro e falar sobre, ele me ensina 10 vezes mais.
Então eu pensei, poxa, esse livro é tão bom, né? Que esse daqui que eu li, que eu falei, vou fazer essa aula. E aí eu quis fazer no dia 1º de dezembro. Em janeiro a gente faz os 4 compromissos, e aí a gente vai fazendo outras aulas também, tá bom? Eu espero, assim, de verdade, que tenham gostado, mas antes, deixa eu mostrar mais um vídeo, que esse vídeo é de um cara chamado Bashar, que vocês acreditem ou não, e aí é, de novo, cada um com a sua crença, na verdade, ele recebe, é doido, tá, gente? Ele recebe um ET, é um extraterrestre, é real, ele recebe um extraterrestre. Mas vai falar, Pepe, agora você vai me vir com história de extraterrestre? Não sei se é um extraterrestre ou não. Eu não posso afirmar nada. Mas o que eu posso afirmar é que a mensagem dele é boa, então eu trouxe aqui para vocês. You have a gift, give it. The people that need to hear it will hear it. It doesn't matter whether it's one or a million. You will make a difference by giving it. Yes? Yes. And it will grow. Just be yourself and give the gift you have to give. There has to be someone who wants to hear it, or you wouldn't be excited about giving it. Oh, okay. Remember, there's no one-sided coins. If you have the head, there's a tail. So if you have a gift to give, there is someone waiting to receive it. Don't count the numbers. Those that are willing to hear you, those that know they will get some benefit out of your perspective, will be the ones that are attracted to you. Those that will not or don't believe that they can won't be. So what difference does that make? Okay. Yes? You will attract your audience. You can't attract anyone else. Okay. And again, the numbers may vary, the numbers may fluctuate, but so what? Timing is timing. And if I'm passionate about it, then that's it. Yes. Yes. If it is exciting to you, then you will deliver it in the most passionate way, and they will receive it in the way that they need to receive it, without any assumption on your part that they actually have to. Remember that we share all this information with you because it excites us to do so. In a sense, we don't care if you listen. I've noticed. Thank you. But I love it. We understand that it will benefit you if you do, but it's your choice. You have your life to live. We have our life to live. We don't need your life. We don't want to live your life for you. We have our own life. Thank you very much. So we are happy to share. We are happy to know that you may choose to align with the information. We are happy to know that you may not choose to align with the information, because whatever it is you choose at that moment, you are deeming is best for you. And that's the only thing we really care about, is that you do what you believe is best for you. That's it. Yes? Yes. All right. Does that help? It does help. Basicamente, o que ele fala é para você não se importar, porque o público certo vai chegar para você. Parece até que ele tá falando do Instagram. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente, será que ele tá falando do Instagram? E na verdade ele tá falando de autoconhecimento. Só que o Instagram, para quem não percebeu ainda, o algoritmo ele é baseado no nosso comportamento humano. Tudo que acontece com o Instagram, de mudança, de não muda, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, ó. Né? Nós somos os seres mais inteligentes e tecnológicos do mundo, do universo, né? A gente tem uma tecnologia chamada respiração que a gente mal usa. Começa por aí, né? Que a gente não sabe como usar. Então, o que que acontece? O Instagram ele funciona a partir do quê? De interação. O Instagram é uma rede social que simplesmente quer que as pessoas fiquem lá. Quanto mais pessoas ficam no Instagram, mais a empresa Meta começa a valer. Então vale mais. Se você é uma pessoa que está produzindo um conteúdo que tira as pessoas da empresa deles, eles entendem que o seu conteúdo não é relevante, portanto, eles não entregam o seu conteúdo para as pessoas. Se você produz um conteúdo que está deixando as pessoas mais lá dentro do Instagram, eles entendem que é relevante e começam a entregar este conteúdo. Só que aí tem a parte de você entregar o conteúdo para o público certo, porque não é para qualquer pessoa, né? Se eu quiser hoje viralizar um vídeo
e pegar um vídeo de uma grande fofoca que tá acontecendo, colocar um negócio sensacionalista, ele vai viralizar assim, ó. Mas o que que me adianta? Não faz o menor sentido, porque não tem nada a ver com o que eu quero entregar para o mundo. Agora, se eu faço um conteúdo que talvez ele seja mais denso, talvez não sejam todas as pessoas que fiquem nele até o final, mas ele me traz o público que eu quero conversar com, que eu quero que me ouça. É o público que está a fim de ouvir a minha mensagem. E aí, esse público ele vai crescendo gradativamente, mas o que me importa não são esses números. E sim, o que eu estou provocando com o meu conteúdo lá dentro. E é isso que eu falo para meus alunos e para as minhas alunas. Você não precisa de 1 milhão de seguidores, você precisa de pessoas que estejam dispostas a te ouvir e comprar de você. Tendo uma boa oferta, você já começa a vender. Começa a vender agora. Tendo o público certo, uma estratégia certa, uma boa oferta, você vai começar a fazer suas vendas. Talvez na primeira reunião de venda não saia nenhuma venda, nem na segunda. E a gente vai entender o que aconteceu para ajustar. Aí na terceira pode ser que saia. Eu não posso te garantir isso. Não tem como. E aí você pode falar, nossa, mas que pessimista, porque é muito mais legal você pegar alguém e falar para você, paga aqui R$ 197 que você vai sair vendendo. Lindo, maravilhoso. Mas aí se você não sai. É óbvio que dentre 1 milhão de pessoas, algumas vão sair vendendo e algumas não. Mas é um processo, exatamente. É um processo. E o digital é isso. É somente isso. Se você tá lá conversando com as pessoas e as pessoas não estão te respondendo, ou você está conversando com as pessoas erradas, ou você está passando a mensagem errada. É um ou outro. O Instagram ele também funciona a partir da presença. Ele gosta quando alguém comenta, quando alguém engaja no seu post, né? Porque demonstra que a pessoa está presente. A pessoa precisa estar presente para ir lá comentar e curtir, né? E compartilhar com um amigo e responder as mensagens. O pior erro que existe no Instagram é você não responder mensagem. Não façam isso. Por favor, hoje eu tava falando com as 10 pessoas que eu costumo falar, né? Novas no perfil, que eu vou lá, oi, boas-vindas e tal, né? Eu falo com algumas pessoas. Aí teve uma moça que eu fui conversar com ela, não vou citar nomes, obviamente. Gente, te juro, eu tava perguntando como é que tava a conta dela do Instagram, tudo, batendo papo, sabe? Boas-vindas ao perfil. Falei, ela só respondia assim, ok, aham. Tipo, eu fiquei pensando, nossa, se ela atende as pessoas assim no perfil dela, ela vai ver que é por isso que ela não tá vendendo, que ela primeiro falou que ela não vendia nada que não funcionava pra ela. Aí eu fui tentar ajudá-la. Aí, genuinamente ajudá-la mesmo. Aí ela só respondeu, ok. Aham. E no último ela nem respondeu. Aí eu falei, bom, ela queria só um lugar para ela reclamar. Mas ela não tá vendendo porque ela não sabe conversar, simples. Então prestem atenção como vocês conversam no um a um no Instagram de vocês. E aí, gente, finalizando aqui, que eu já vou deixar vocês irem dormir, desligarem o Wi-Fi, que eu não vou responder ninguém hoje, eu vou responder vocês amanhã e eu mando a apresentação para vocês. Para mandar a apresentação, me manda um feedback, me fala o que você achou da aula, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Quero agradecer também a presença de cada um de vocês. Sei que eu já agradeci, mas eu quero agradecer várias vezes, porque para mim, como eu falei o tempo todo, é uma grande oportunidade de estar aqui com cada um de vocês aqui, ver o rostinho de vocês aí na câmera. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Lá, leiam os 4 compromissos, tem até em PDF, tá bom? Beijo, gente. Amei vocês aqui. Tchau, tchau.